Prepare-se para conhecer uma das histórias mais impactantes de toda a Bíblia. Um encontro que não apenas transformou a vida de uma mulher, mas que revelou uma das maiores verdades espirituais já registradas nas Escrituras. Hoje, vamos mergulhar profundamente na narrativa da mulher samaritana e no encontro que mudou tudo. Este não é apenas um episódio isolado, mas uma revelação poderosa do amor, da graça e do propósito de Deus para toda a humanidade. Ao longo deste vídeo, você vai entender as raízes históricas deste episódio, o significado espiritual que ele carrega e como ele continua a transformar vidas até os dias de hoje. O contexto histórico e cultural, judeus e samaritanos. Para compreender a profundidade deste encontro, é essencial entendermos o contexto histórico e cultural que envolvia judeus e samaritanos. No livro de João, capítulo 4 e versículo 9, lemos que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas por quê? Essa divisão remonta aos tempos do Antigo Testamento, quando, após a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois: o reino do norte, chamado Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, chamado Judá, com capital em Jerusalém. No livro de 1 Reis, capítulo 12 e versículo 20, vemos que Jeroboão se rebelou contra Roboão e o reino se dividiu. Com o tempo, o reino do norte se distanciou do culto puro ao Deus de Israel, misturando-se com práticas pagãs. Posteriormente, no livro de 2 Reis capítulo 17 versículo 6, lemos que o reino do norte foi levado cativo pela Síria. Os assírios promoveram uma política de miscigenação, fazendo com que os habitantes originais se casassem com povos estrangeiros. Dessa mistura nasceram os samaritanos, que passaram a ter uma fé sincrética, uma mistura do judaísmo com outros cultos pagãos. Por causa disso, os judeus consideravam os samaritanos como impuros, hereges e traidores da fé verdadeira. O ódio entre judeus e samaritanos era tão grande que, para um judeu, atravessar a região de Samaria era algo impensável. No entanto, no livro de João capítulo 4 e versículo 4, lemos: "E era-lhe necessário passar por Samaria." Jesus, quebrando barreiras culturais e religiosas, decidiu atravessar o caminho que muitos evitavam. Este simples ato já carrega uma lição profunda. Jesus sempre vai onde é necessário, mesmo que os outros não entendam. O Poço de Jacó, um lugar de memória e esperança. O local onde este encontro aconteceu não foi escolhido ao acaso. No livro de João capítulo 4 e versículo 6, lemos que Jesus se sentou junto ao Poço de Jacó. Esse poço tinha uma importância histórica e espiritual enorme para os samaritanos e também para os judeus. O Poço de Jacó foi escavado pelo próprio patriarca Jacó, conforme a tradição, quando ele comprou aquele terreno de Amor, o pai de Siquém. No livro de Gênesis capítulo 33 e versículo 19, lemos: "E comprou uma parte do campo onde armou a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro." Ali, Jacó cavou um poço para sustentar a sua família e o seu rebanho. Portanto, o Poço de Jacó simboliza não apenas provisão física, mas também uma herança espiritual. Era um local de lembrança das promessas de Deus feitas aos patriarcas e da fidelidade divina ao seu povo. Jesus, ao escolher esse lugar, estava mostrando que ele é o cumprimento de todas as promessas feitas desde os tempos de Abraão, Isaque e Jacó. A mulher samaritana, ao encontrar Jesus ali, estava diante de algo muito maior do que poderia imaginar. Ela foi buscar água, mas encontrou a fonte da vida. A mulher samaritana, uma vida marcada pela vergonha e pelo isolamento. No livro de João capítulo 4 e versículo 7, lemos: "Veio uma mulher de Samaria tirar água." Este detalhe é muito importante. As mulheres normalmente iam buscar água pela manhã ou no final da tarde, quando o sol era mais ameno e havia companhia. Mas aquela mulher foi ao meio-dia, na hora mais quente, provavelmente para evitar o contato com outras pessoas. Isso revela que sua vida era marcada pela vergonha e pelo isolamento. Mais adiante, no livro de João capítulo 4 e versículo 18, Jesus revela que ela já tivera 5 maridos e que o homem com quem vivia atualmente não era seu marido. Naquela cultura, tal situação era motivo de escândalo e exclusão social. A mulher samaritana representa todos aqueles que vivem à margem, aqueles que carregam fardos invisíveis e cujas dores são escondidas do olhar público. Ela não esperava encontrar ninguém naquele horário, muito menos o Messias. Mas Jesus sabia exatamente onde encontrá-la. Este é um dos aspectos mais lindos deste relato. Jesus busca os marginalizados, os feridos e os desprezados. Ele vai ao encontro de quem ninguém quer encontrar. O pedido de Jesus, "Dá-me de beber", o início da revelação. No livro de João capítulo 4 e versículo 7, Jesus diz à mulher: "Dá-me de beber." Este pedido, aparentemente simples, quebra várias barreiras. Primeiro, a barreira de gênero. Naquela cultura,
um homem não falava publicamente com uma mulher desconhecida. Depois, a barreira étnica. Um judeu não falava com uma samaritana. Por fim, a barreira religiosa. Os judeus consideravam os samaritanos como impuros. Mas Jesus rompe todas essas barreiras com uma única frase. O pedido não é apenas por água física, mas é o início de uma profunda revelação espiritual. A mulher, surpresa, responde no livro de João capítulo 4 e versículo 9. Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus, então, revela que ela desconhece quem está diante dela. No livro de João capítulo 4 e versículo 10, Jesus diz, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A água viva aqui representa a vida eterna, a verdadeira satisfação que só Cristo pode dar. Jesus não precisava da água dela, mas ela precisava da água que ele tinha para oferecer. A revelação, eu sou, o Messias está aqui. Após o diálogo sobre a água viva, a mulher fala sobre o Messias. No livro de João capítulo 4 e versículo 25, ela diz, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Então, no versículo seguinte, Jesus declara, eu sou, eu que falo contigo. Esta é uma das mais impactantes declarações de Jesus em todo o Evangelho de João. Jesus revela, de forma clara e direta, que ele é o Messias esperado não apenas pelos judeus, mas também pelos samaritanos e por toda a humanidade. Este momento é extraordinário. Até então, Jesus havia sido mais reservado ao se revelar como Messias, especialmente entre os judeus, para não levantar movimentos políticos precipitados. Mas para essa mulher, desprezada, rejeitada e excluída, Jesus escolhe revelar-se plenamente. Isso demonstra que Deus não faz acepção de pessoas, como está escrito no livro de Atos capítulo 10 e versículo 34. Na verdade, compreendo que Deus não faz acepção de pessoas. A transformação da mulher samaritana, da vergonha à coragem. Depois de ouvir a revelação de Jesus, a mulher samaritana passa por uma transformação profunda. Ela, que antes evitava o contato com as pessoas, agora corre para a cidade para anunciar o que acabará de acontecer. No livro de João capítulo 4 e versículo 28, lemos, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? O cântaro, que simbolizava sua rotina, o seu fardo e até a sua vergonha, foi deixado para trás. Ela não precisava mais da água do poço, pois havia encontrado a água viva. A transformação é tão impactante que a mulher agora se torna uma evangelista. Ela deixa o isolamento e assume uma posição de testemunha pública daquilo que havia experimentado. Isso nos ensina que um encontro verdadeiro com Jesus transforma nossa identidade, nos liberta das cadeias da vergonha e nos impulsiona a compartilhar com outros aquilo que recebemos. Como está escrito no livro de 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A missão, o primeiro evangelismo em Samaria. A mulher samaritana se torna, de forma surpreendente, a primeira missionária em Samaria. No livro de João capítulo 4 e versículo 39, lemos, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Este versículo é extraordinário porque mostra que o testemunho sincero de alguém transformado por Cristo pode impactar uma cidade inteira. Ela não precisou de um treinamento formal, nem de anos de estudo teológico. Bastou um encontro genuíno com Jesus para que ela se tornasse uma testemunha viva. Isso também é um lembrete poderoso para todos nós. Não precisamos ter uma vida perfeita para falar de Jesus, mas sim sermos honestos com aquilo que ele fez em nós. No livro de Romanos capítulo 10 e versículo 14, Paulo pergunta, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? A mulher samaritana foi essa pregadora. Ela foi a voz que anunciou o Cristo à sua cidade, e muitos creram por causa do seu testemunho. A reação dos discípulos, a surpresa diante do quebrar de barreiras. Enquanto tudo isso acontecia, os discípulos de Jesus estavam ausentes, pois haviam ido comprar alimentos. Quando voltam, ficam surpresos ao ver Jesus conversando com uma mulher samaritana. No livro de João capítulo 4 e versículo 27, lemos, e nisto vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Essa surpresa revela que até mesmo os discípulos ainda estavam presos às convenções sociais e religiosas da época.
Eles não ousaram questionar Jesus, mas certamente estavam confusos sobre aquele comportamento. Jesus, porém, não apenas falou com a mulher, mas permaneceu com os samaritanos por 2 dias, conforme lemos no livro de João capítulo 4 e versículo 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Este gesto foi revolucionário. Jesus, um judeu, hospedando-se entre samaritanos, ensinando-os, comendo com eles, quebrando de forma definitiva todas as barreiras de preconceito e exclusão. O impacto em Samaria, a colheita espiritual. O resultado desse encontro foi extraordinário. No livro de João capítulo 4 e versículo 41, está escrito: "E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra." E no versículo 42, lemos: "E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo." O impacto não foi apenas pessoal, mas coletivo. Toda a cidade foi impactada pela presença e pela palavra de Jesus. Os samaritanos, que eram desprezados pelos judeus, foram os primeiros, fora do círculo judaico, a reconhecerem Jesus como o Salvador do mundo. Este título é muito importante. Eles não disseram o Salvador de Israel, mas o Salvador do mundo, demonstrando que a missão de Cristo transcende fronteiras, culturas e preconceitos. Como está escrito no livro de 1 João capítulo 4 e versículo 14, "E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo." Lições espirituais para os dias de hoje. Este relato da mulher samaritana é um dos mais ricos em lições espirituais que podemos aplicar até hoje. Primeiramente, aprendemos que Jesus quebra todas as barreiras, sejam elas sociais, culturais, religiosas ou de gênero. Ele não se limita às convenções humanas, mas vai ao encontro de quem precisa ser restaurado. Segundo, vemos que ninguém está tão perdido ou tão envergonhado que não possa ser encontrado e transformado por Jesus. A mulher samaritana era desprezada, mas foi ela quem recebeu uma das maiores revelações do próprio Cristo. Terceiro, aprendemos sobre a missão. Um encontro com Jesus deve nos impulsionar a anunciar aquilo que recebemos. Como a mulher samaritana, somos chamados a ser testemunhas vivas da graça de Deus. E, finalmente, vemos que Jesus é o Salvador do mundo, não apenas de um grupo exclusivo, mas de todos que creem. Como está escrito no livro de João capítulo 13 versículo 16, "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna." O significado profundo da água viva. Quando Jesus fala sobre a água viva, está revelando algo que vai além da necessidade física. No livro de João capítulo 7 versículo 37, Jesus declara: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." A água viva representa o Espírito Santo, que sacia a sede espiritual da humanidade. No livro de João capítulo 7 versículo 39, lemos: "E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem." Portanto, o encontro com a mulher samaritana também é uma antecipação da promessa do Espírito Santo. Jesus oferece não apenas perdão, mas vida plena e abundante, uma fonte inesgotável que jorra para a eternidade. Como está escrito no livro de João capítulo 4 e versículo 14, "Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna." A identidade restaurada, de rejeitada a testemunha. A mulher samaritana inicia a narrativa como uma rejeitada, mas termina como uma testemunha poderosa. Este é o movimento que Jesus faz em nossas vidas. Ele nos encontra onde estamos, nos transforma e nos envia. Como está escrito no livro de Isaías capítulo 61 e versículo 7, "Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra." De uma vida marcada pela vergonha, ela passa a uma posição de honra. De alguém que se escondia, ela passa a ser alguém que anuncia. Essa restauração é completa e exemplifica a obra redentora de Cristo na vida de todos que o encontram. O encontro que mudou tudo. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um acaso, mas um plano divino para revelar a graça de Deus a toda a humanidade. Esse encontro mudou a vida dela, mudou a cidade de Sicar, e continua mudando vidas até hoje. Você também pode ter esse encontro transformador. Assim como Jesus foi ao encontro daquela mulher, ele está à sua procura hoje, desejando saciar a sua sede espiritual com a água viva que só ele pode oferecer. Como está escrito no livro de Apocalipse capítulo 22 e versículo 17, "E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida." Aceite o convite de Jesus. Beba da água viva. Deixe ele transformar sua vergonha em honra, sua dor em testemunho, sua solidão em missão.
Porque esse é o poder do encontro que mudou tudo. Se esta mensagem falou com você, não saia daqui sem antes deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que vão edificar a sua vida. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o amor transformador de Jesus. Lembre-se, Jesus é a fonte da água viva que sacia toda sede espiritual. Que Deus te abençoe poderosamente.